Olá, olá, você não pediu, mas eu estou de volta. Mais uma semana, mais um Marketing Caos, esse programa que a gente vai abordar, a gente vai viajar, a gente vai fazer muito caos aí pelo mundo do marketing. Toda semana eu trago um tema diferente e trago convidados especiais também. Essa semana eu vim falar sobre branding, né? Então, esse é um tema legal e que eu acho que praticamente nunca tinha abordado aqui. Então, eu trouxe duas especialistas pra gente falar sobre isso, que é a Thaís e a Bianca. Vou pedir pra vocês começarem se apresentando, né? Falando um pouquinho sobre vocês. Maravilha. Bom, meu nome é Bianca, eu tô aí na Comunicativa há 5 anos, né? Sou sócia e diretora estratégica aí da Comunicativa há 5 anos. Formada em jornalismo, né? Mas nunca trabalhei como repórter, apesar de ter sido Quando eu entrei no jornalismo, era um objetivo meu ser repórter, mas no final nunca trabalhei com isso. Me apaixonei pela comunicação corporativa e hoje estou aqui. Além disso, também sou bem apaixonada por cinema, por séries e pratico muito esporte aí, Thaís tá de prova. Conheço Thaís desde os 18, 19 anos. Por aí, né? E hoje estou com 31, então é isso aí. Tem que tomar cuidado, quando a pessoa vem no podcast e fala pra mim que gosta de cinema e série, eu começo a embrenhar no tema, então a gente tem que se cuidar não, aqui, por favor, Bia. não. A gente é muito oposto nisso, inclusive. Vamos lá, Thaís, e você? Boa, eu sou a Thaís Albar, eu sou designer gráfico por formação, né? Eu trabalhei alguns anos em agências de comunicação corporativa, que foi lá onde eu conheci a Bia, então a gente estagiou na mesma agência, e depois eu acabei seguindo para o mundo do trade marketing, né? Que é uma ponte ali entre o marketing e o treinamento, né? Para colocar isso no ponto de venda, então trabalhei como designer em empresas desse ramo, e depois eu acabei ingressando no mundo do UX, trabalhei na TOTUS os meus últimos 2, 3 anos aí. E agora eu tô 100% full time na Comunicativa, né? Pra fazer comunicação e estratégia aí pras empresas. E, enfim, de lazer, assim, o que eu curto é sair com a família, é curtir um samba, né? A minha vibe... E não assistir série. Não vou falar treino, porque treino você também vai. Treino eu faço, a gente curte um esporte. Mas, assim, série eu começo a assistir, largo, não dá. Ou tem que ser um filme ali rápido, de comédia, e acabou. Bom, deixa eu começar já perguntando pra vocês. A gente vai falar sobre digital branding, e aí eu queria começar já questionando vocês, né? O que é digital branding? O digital brand, ele é você se comunicar no meio digital. É você pegar todas as experiências da marca e jogar no mundo digital, né? Então, hoje a gente tem um mundo cada vez mais conectado. Então, a gente precisa ter a presença também das marcas dentro desse mundo, né? Então, ele foge um pouco do que é o brand de você colocar isso só em outros veículos de comunicação dentro da empresa, né? A gente olha com um olhar um pouco mais estratégico que vai garantir resultado também, né? Exatamente. Acho que uma coisa que a gente sempre vem debatendo é o quanto o branding, desde sempre, não só depois do surgimento das redes sociais e, assim, do crescimento das redes sociais, mas a gente tem debatido bastante sobre o brand não ser só a identidade visual, não ser só logo, só fonte, né? Dessas coisas que também são importantes, mas é só uma parte aí do que é a construção da marca. Tem uma grande questão aí que a gente também considerar a marca ter uma personalidade e principalmente proposta de valor e também, principalmente, a gente conseguir transmitir isso através dos canais de comunicação. Então, o brand nada mais é do que a gente ter essa estratégia de comunicação, essa estratégia de transmitir, né, a proposta de valor, transmitir o posicionamento por meio dos canais e pontos de contato aí com o cliente. Quando a gente fala de digital branding, é mais uma evolução desse branding, porque aí a gente está saindo um pouco do âmbito de canais offline e indo para os canais online, que hoje são
é impossível você não estar presente num canal online, né? Para a empresa existir, ela precisa estar no mundo digital, Justamente. né? Então, hoje as pessoas buscam, elas querem adquirir confiança através... É o canal mais próximo que elas têm hoje, né? Então, assim, hoje se você vai falar assim, eu vou num restaurante, a primeira coisa que você vai fazer eu vou jogar no Google para ver a localização, e aí eu vou ver o que as pessoas estão falando sobre aquele restaurante. E aí eu vou trazer um pouco mais de confiança, né? Então, assim, o brand não é só aquilo que a empresa está passando a informação do que ela é, mas é o que as pessoas estão falando sobre a sua marca, né? Então, por isso que a gente precisa ficar muito atento, né? Como é que você está se posicionando, como que você está conversando e o que as pessoas estão dizendo sobre você. Acho que isso acaba contando muito mais, porque é você construir reputação, você construir a confiança do seu público, né? E é muito comum as pessoas confundirem, como você falou, só com o logotipo, né? Então, fiz o logotipo e já fiz um trabalho de branding, né? E eu até vi uma figura uma vez que era assim, ele tinha ali o logotipo, então era aí dentro do logotipo você tem a identidade visual, que é o seu logo, mais os materiais, e aí dentro disso você tem o branding, que aí vai envolver, como você falou, o seu posicionamento, a forma como você se comunica, a forma como as pessoas te enxergam e tudo mais, né? Então, trabalhar tudo isso, eu imagino que não é uma coisa simples, né, de se fazer. Não é rápido, não é simples Isso. e não é rápido. Na verdade, é uma estratégia perene, né? A gente também usou bastante essa palavra, né? De manter a consistência ali das suas ações de comunicação, né? E aí, o âmbito digital, né, encaixado aí no conceito de branding, é porque antes, quando a gente tinha um marketing mais convencional, né, era um movimento muito da marca comunicando a personalidade dela e você não tinha um retorno, né? Você não esperava um retorno do público em nenhum tipo de canal. Era uma comunicação muito mais vertical, né? Sim. Hoje, a gente já está bem diferente com as redes sociais e tudo mais, né? A gente tem uma abertura de um retorno do público em relação a personalidade da marca. É igual a Thaís citou, né? É um comentário lá no Google. Acaba. Exatamente. E é um retorno, assim, praticamente em tempo real. Porque você fez uma postagem no Instagram, aí no mesmo minuto alguém já pode estar comentando, você já pode ser cancelado, já tem ali o ponto. Exato. Então, assim, se você não conhece bem o seu público, para quem você está direcionando ali a sua comunicação, você pode cair nisso, né? Você talvez levar uma informação que não vai ser relevante, né? Ou que alguma informação distorcida, né? Ou não ser para o seu público, né? Porque o brand, ele faz o quê? Ele faz uma gestão da marca, uma construção, né? Então, a gente falou que não é de um dia para o outro, né? Você vai construindo, vai entendendo como que essa marca vai dialogando com o seu consumidor, né? E isso, assim, tanto para B2B quanto para B2C, né? Que hoje, na comunicativa, a gente trabalha muito com o público B2B, né? Que tem ali algumas questões que às vezes é bem difícil a gente penetrar dentro da empresa e falar, olha, vocês precisam de marketing, a gente precisa colocar aí vocês num ambiente online, né? Porque às vezes ele acha que, não, eu presto um serviço, não é um produto para eu ficar divulgando na rede social, muito pelo contrário, né? Essas marcas tem mesmo, porque por mais que ela esteja vendendo para outras empresas, sempre é uma pessoa que vai tomar a decisão. Então, você precisa se conectar, né? Porque qualquer ponto de contato. Então, se você está tendo ponto de contato no digital, você precisa estar bem posicionado ali também, né? E o tamanho de empresa faz diferença para construir brand? Por exemplo, empresa pequena também precisa trabalhar branding? Não? Como que funciona para isso? Principalmente a empresa pequena, porque ela tem menos recursos, né? Menos recursos financeiros para investir e para errar, né? Quando a gente fala de uma empresa maior, multinacional, ela tem lá um orçamento dedicado a pesquisa e desenvolvimento de produtos e serviços e também uma grande fatia ali para o marketing. Então, quando a gente está falando de empresas menores, é bom que ela tenha essa visão de construção de marca para que ela se mantenha no mercado, né? Se mantenha relevante no mercado, porque ainda mais ela que está em estágio de crescimento, ela vai precisar de uma estratégia inicial para alavancar ali o reconhecimento da marca dela.
E também para ela conseguir ter um planejamento, que também é outro ponto importante do brand, ter um planejamento estratégico de marketing, de ações de marketing. Então, para ela conseguir ser mais assertiva, né, nas ações que ela coloca em prática. E é complicado porque quando você pega nesse cenário de pequenas empresas, a preocupação é sempre com ali a entrega, não tem muito essa preocupação, é sempre no curto prazo, não tem muito uma preocupação com longo prazo, né? Não, Colocar isso na cabeça é difícil, né? Até porque leva um tempo e até você entender, muitas vezes, se a empresa também é pequena, ainda não tem o público dela bem definido, né? Fica ainda mais difícil, né? Para ela chegar a um estágio de ter uma confiança ali na marca, né? Mas as empresas que conseguem colocar isso desde o nascimento, entendem isso como um propósito, uma missão, é muito mais fácil de você ter mais tempo, né? Ali de vida das empresas e também as pessoas comprarem, né, aquela ideia e serem fãs da marca, né, porque eu acho que esse é o principal, quando você atinge esse estágio, né, você pode até errar uma vez ou outra ali, mas você vai ter uma legião ali que vai te apoiar, que vai te defender, né, isso é importante. Eu já ouvi um conceito que falavam de você construir lovers, né, então pessoas que vão te defender e... Multiplicadores da marca. Chique, né? São os multiplicadores da marca, né? Porque eles acabam promotores, né? Sim, que eles vão promover o seu negócio para mais pessoas. E é isso. E aí, ao invés de você precisar pagar tráfego pago para chegar a mais pessoas, você tem pessoas. Você sabe que um exemplo, até que vocês falaram isso, que me trouxe agora, foi o do Nubank lá na época do lançamento. Porque o que eles fizeram? Eles limitaram e aí só podia fazer parte, bem no comecinho ali, que era por convite. Exato. Então, meio que você tinha, acho que eram 10 convites, e aí meio que criar aquele espírito assim, né? Eu fui convidado, exatamente. E você cria essa sensação na pessoa, né, de promover realmente a marca. Eu tô fazendo um negócio, eu gosto muito. E hoje... Pensando até na questão de brand, né? Como eles construíram, quando você vê às vezes... eu já vi às vezes no Twitter que alguém tá lá de roxo e fala, minha fatura do Nubank chegando. Então eles criaram uma questão até com a cor, né? Que se associa muito a eles. E tem vários podcasts também deles comentando sobre esse início e eles falam o quanto eles foram preciosistas na hora de construir a marca e ter todos os pontos de contato do cliente com a marca. Então, a caixinha, se eu não me engano, era roxa, toda aquela sensação. É igual, às vezes, pra quem é fã da Apple, né? Você já teve a sensação de abrir um iPhone, um MacBook, assim, a textura, tudo. O unboxing do negócio. É tudo muito... são essas... e aí, isso faz com que as pessoas tenham uma associação com uma marca, né? Então, essa associação, ela vai ser em qualquer ponto de contato, né? Quando você fala do branding tradicional. Então, por exemplo, se você vê uma caixinha azul da Tiffany, poxa, você já sabe. Você vê aquela cor em algum outro lugar, já te faz remeter aquilo, né? Quando a gente hoje estava conversando sobre a Nike, né? Então, sobre performance, você vai lembrar da Nike, né? Então, são coisas que estão muitas vezes no detalhe e também precisa... tá dentro da organização da empresa. Então, a empresa também precisa respirar o brand, ela precisa respirar aquela missão, aquele propósito, né? Porque assim você vai conseguindo em todos os pontos de contato. Então, é um atendimento, é você entrar na loja, é você ser recepcionado, você vê um papel ali em cima, ou sei lá, no mercado B2B, você vai apresentar alguma coisa. Então, eu tô vendo ali a apresentação, como aquilo tá sendo feito, o discurso que a pessoa tá fazendo, né? Que aí entra um pouco naqueles princípios que a gente tava falando. A gente tem que olhar quem é a persona, o tom e voz dessa marca, qual que é o propósito, a proposta de valor. E daí a gente poder pensar nesses canais, né? Então a gente olha também a jornada, pra gente ver quais são os pontos de contato que a gente vai ter de interação. A gente aí falando do digital, né? Onde que a gente vai poder colocar ali conteúdo para que essa pessoa consuma, e a gente pensa estrategicamente em cada canal, né? Então, não tem uma receita de bolo, né? Tem alguns processos, obviamente, mas não uma receita de bolo, porque a gente analisa cada cliente
com a sua característica, né? Porque a tudo gente até diferente. chegou a comentar também o quanto o nosso trabalho se funde com a formação do próprio negócio. E aí até é por isso que eu falo da importância desse trabalho entrar quando o cliente está em estágio de crescimento, né? Quando ali na curva dele ele está na fase de crescimento. Porque, de uma certa forma, esse trabalho ajuda a definir os norteadores estratégicos do negócio, né? A gente ter essa visão de comunicação ajuda a definir os norteadores estratégicos, que depois refletem na cultura organizacional do negócio, não só na comunicação com o público externo, mas toda a comunicação com o stakeholder, com o fornecedor, com o colaborador, investidor, como se chama? Investidor também, enfim. E aí, de uma certa forma, a gente ajuda a estruturar isso dentro do negócio, para ele pensar na marca a longo prazo, né? Não pensar só em ações imediatas que vão trazer resultados imediatos. São importantes também. A gente não descarta isso dentro de um planejamento estratégico. Mas a gente tende a olhar mais o negócio a longo prazo. Desculpa. Não, pode falar. Não. Isso que você está citando, eu vejo muito, e até trazendo o caso do Nubank, como você citou, na questão deles construírem uma missão, né? E isso tá bem claro. Vocês acham que o primeiro passo para a gente construir e pensar no branding é isso? Não? Qual que vocês entendem que é o primeiro passo para eu começar a trabalhar ali com branding? Eu vou ser um pouco repetitiva no sentido de a gente precisa ter um planejamento estratégico de marketing. Porque eu acho que não dá para começar, colocar a carroça na frente dos bois, né? Então, acho que é importante a gente ter um planejamento estratégico estruturado. E aí seria a gente ter um objetivo de negócio entendido ali, os profissionais de marketing terem entendido o objetivo de negócio, para daí a gente desdobrar objetivos de marketing que vão contribuir para que o negócio atinja as metas dele. E aí sim, a gente entra com a proposta de valor bem definida, tom e voz da marca, comunicação visual também definida, alguns pontos um pouquinho mais práticos, né? Norteadores estratégicos, que é missão, visão, valores, posicionamento também. E aí também definição de persona. Porque a gente precisa entender bem com quem a gente está conversando para a gente conseguir, sim, definir tom e voz, né? Definir quais canais a gente vai priorizar dentro da comunicação, do planejamento estratégico de comunicação. Eu acho que principalmente isso, assim. Então, a gente precisa, acima de tudo, ter objetivo e também entender esse público para aí a gente desdobrar as demais ações. Eu acho que o último ponto, dentro dessa super lista, é mensurar, né? Então, assim, nada vai adiantar. A gente não trabalha brand só pra gente levar uma consciência da marca, da gente ampliar a reputação. A gente também trabalha nisso, mas todo objetivo, ele precisa ter, obviamente, um resultado. A gente tem que saber como mensurar, né? Então, a gente também precisa ter isso como um ponto final ali pra gente mostrar se isso tá evoluindo ou não, se a gente precisa mudar, porque a gente define um planejamento pra marca, mas se não tá dando certo, precisa mudar. Tem que mudar mudar a rota. Tem que mudar a rota, né? Mas pra saber se tá dando certo ou não, você tem que metrificar, né? Exatamente, senão com base em quê, né? Que eu vou falar que a marca tá tendo alcance, né? Então, vamos olhar o tráfego do site, está sendo orgânico por tráfego pago, né? Enfim, vai ter vários meios ali, dependendo de quais foram essas definições estratégicas lá de início, né? E é importante também que as pessoas sigam, né? Aquilo porque nem sempre é fácil você ir lá, seguir tudo certinho. Às vezes é difícil, porque aparece alguma coisa ali, você fala, não, vamos mudar aqui o objetivo, né? E se você vai mudando sempre o objetivo, aí vai ficando cada vez mais difícil você conseguir um resultado de qualidade, né? Você começa tendo um objetivo principal, né, pro seu negócio, e é esse o objetivo, né? E aí as ações que eu vou fazer vão partir sempre desse objetivo principal, né? Exato. O que vocês entendem, pensando até quando a gente vai construir uma estratégia de branding, pensando até dos ambientes de empresa, seja empresa pequena, grande, o que geralmente é mais desafiador, né? O que é mais difícil ali na construção de campanha? Acho que primeiro
transmitir essa questão da importância do planejamento. Tanto para os próprios sócios, como até para os funcionários, Exato, né? Sim. Exato. Porque uma vez eu ouvi de um cliente falando assim, empresa pequena é desesperada. Sim, é isso, Ele falou assim pra mim, aí eu falei, não, eu entendo, mas a gente precisa dessa fase de planejamento pra gente também entender e olhar da perspectiva também do cliente. Então, entender o negócio tanto quanto o cliente entende. Então, a gente, nesse ponto, é bem eficiente, sabe? De entender o negócio e se colocar no lugar do cliente. Então, acho que o primeiro passo é ter um planejamento e respeitar esse tempo de desenvolvimento do planejamento. Eu acho que outra coisa que é desafiadora é priorização de canais, que muitas pessoas e empresas acham que quando a gente está falando de digital branding, a gente tem que estar presente, e presença digital, a gente tem que estar presente em todas as redes sociais, todos os canais, e às vezes não é necessário, né? E ainda mais quando você tem uma equipe mais enxuta, né? Então, acho que essa priorização de canais e também, às vezes, até a identificação da dor também do cliente. Às vezes ele não tem essa perspectiva. Então, por que você está precisando desse trabalho agora? Você tem noção do que está acontecendo no seu negócio? Do que você está precisando? Porque às vezes eles têm também uma visão de que eu preciso vender, converter, mas vamos primeiro criar um posicionamento, entender quem é seu público, porque às vezes você também não tem um público bem definido. Logo, você também às vezes não tem um serviço bem definido também para aquele público. Então, é importante a gente ter essas definições e a gente entende que isso é um desafio hoje, sabe, para algumas empresas. Eu colocaria também como desafio, se a gente está olhando empresas pequenas, igual a Bi falou, uma equipe mais reduzida e nem sempre você vai ter a pessoa que vai ter o olhar para o marketing. E aí, essa questão da gente ir contando, explicando um pouco sobre o que faz parte também do nosso trabalho, para a gente ir crescendo junto com esse cliente, ele entendendo o valor. Então, a gente tem vários cases dentro hoje da comunicativa de clientes que entenderam esse valor e que hoje tem resultados muito bons, né? Porque fez esse acompanhamento e uma pessoa lá, por mais que não fosse do core de marketing, dedicou ali o tempo para investir em ações, né? Então, às vezes é difícil você entrar na empresa para poder mostrar o valor. Eles sabem que eles querem estar no meio digital, que assim, vamos criar uma página no Instagram, vamos criar uma página no LinkedIn, né? Mas, claro, tem esse planejamento e o que a gente vai comunicar, né? Então, igual a Bi falou, não adianta a gente estar lá em todos os canais e não comunicar nada, né? Então, é melhor não tá, né? Deixa só lá review no Google, indicação de amigo e tá bom. E o outro ponto é aquele que eu comentei de início, né? Às vezes, o público que é do B2B não enxerga tanto o valor porque acha que você precisa vender produto, né? E aí também se torna mais difícil, você acaba sendo mais desafiador. Porque como a venda é mais consultiva no B2B, né? Eles acham que é um trabalho muito comercial, só que também é um trabalho, o comercial também está atrelado ao marketing, né? Os esforços. E aí eles acham que não precisa, ou é só, vamos só fazer gestão de redes sociais. E não, dá para ser bem mais efetivo com comunicação do que só fazer uma gestão de redes sociais. Ela é importante também, mas também tem uma gama de coisas aí que a gente pode trabalhar, de ações que a gente pode trabalhar. E até um ponto também que você falou em relação... que você tinha entrado no tema sobre... Ai, gente... Eu tenho essa mania de esquecer as coisas, tá? Eu tô numa linha de raciocínio e eu esqueço, tá? Eu posso só pegar o ponto, até seguindo isso que a Thaís falou, que a gente... E aí eu fiquei lembrando do que você falou do propagador de marca, né? Que você tem o cliente que é o propagador de marca. E é interessante, isso que você citou de ter uma pessoa lá dentro, que muitas empresas não têm um propagador da marca nem dentro. Então, aí vamos pegar lá, a pessoal do atendimento parece que não gosta de estar lá. Aí você fala com uma pessoa, ela fala de um jeito. Isso aqui não funciona, isso aqui sempre foi feito assim. Você vai falar com outra pessoa, ela já te vem com uma comunicação totalmente diferente. Então, às vezes, isso acontece muitas vezes quando a empresa tem muito atendente, aí um resolve um problema de um jeito, o outro resolve de outra forma, não tem uma padronização de comunicação, e esse é o ponto, né? Não tem nem propagador de marca dentro. E aí, trazendo até para um caso de empresa menor,
muitas vezes você vê que faz ali um trabalho, por exemplo, de redes sociais e tudo mais, e nem o próprio as próprias pessoas ali de dentro da empresa parece que estão engajadas com a própria marca, né? Tem algum trabalho que pode ser feito para lidar com esse engajamento interno dentro da empresa e aí pensando nesse lado de branding? Talvez seria estender essas questões de posicionamento, proposta de valor, essas questões relacionadas à personalidade da marca para uma comunicação interna, por exemplo. Porque também é um outro trabalho de comunicação específico que também muita empresa negligencia, né? E, por exemplo, às vezes eles até acham que é um negócio também de empresa grande. E não, você pode conduzir ações para empresas menores, ações proporcionalmente menores, né? Mas é também um braço ali da comunicação que dá para estender as ações de marketing. Às vezes a gente fica imaginando o brand, ele tem todo um nome difícil, né? E que parece que exige muito, né? Existem casos e casos. Também tem empresas que às vezes já nascem isso com o próprio dono ali engajando e defendendo e passando isso para as pessoas, né? E às vezes você não precisa de muito, né? Eu vou citar um exemplo aqui que foge até desse mundo digital, mas que aconteceu comigo, uma experiência de eu ir trocar o pneu num lugar que é próximo da minha casa, e quando você chega lá, geralmente é um ambiente muito mais masculino, né? E assim, em nenhum momento eu me senti intimidada, muito pelo contrário, todos eles me trataram super bem, assim, a gente ligou para agendar, na hora que chegou, eles já sabiam que o nosso carro ia trocar o pneu, já sabia o serviço, a gente nem precisou falar tudo de novo, o que ia fazer, isso já gera uma certa confiança, né? Opa, sim, eles estão atentos aqui com o meu problema, né? Que eu preciso, enfim, trocar os pneus. Beleza. A gente deixou lá e aí fiquei aguardando um tempinho. E aí eu tô aqui, olho pra parede, eu vejo os valores da empresa impresso e colado na parede, assim, colocando o cliente como principal ali para atendimento e tal. E assim, eu acredito que aquilo tenha vindo talvez ali de um Google, sabe? Que imprimiu e colou na parede. Às vezes é isso que precisa, sim, sabe? Sim. Vamos colar e lembrar, né? E reforçar isso, né? E aquilo que estava escrito na parede eu consegui sentir, né? Então, porque tava ali, o meu ponto de contato com a marca também tava com os atendentes, né? Que fizeram o serviço e tudo mais. Então, assim, experiência 5 estrelas. Legal. Do início que eu entrei até quando eu saí. E, assim, é uma empresa pequena que não tem recursos, mas que sabe como tratar o cliente e pensar nesses pontos de contato, né? Usando esse exemplo, isso gera, por exemplo, uma avaliação positiva no Google. Aí, sim, ou um comentário positivo. Então, exatamente. Aí, isso é um canal. E isso é um meio que também contribui para a construção da marca a longo prazo também. E essa avaliação positiva, porque aí outra pessoa vai procurar ali uma mecânica, aí já vai, teve essa avaliação positiva aqui. Então, já reverbera isso pro resultado. E aí é o que a gente tá falando, de longo prazo. E é uma coisa que a gente consegue metrificar. Exato. E até você me fez lembrar do que eu ia falar, que era a questão... Desculpa. Gente, eu tenho muito essa mania de esquecer o que eu ia falar. Muito. No meio da frase. A questão de a jornada do cliente, né? A jornada de compra do cliente, que são os pontos de contato. É exatamente nesses canais que a gente consegue fortalecer, né? A gente identificar quais canais, né? A gente vai estar presente nessa jornada de compra do cliente, né? Quais são relevantes para cada tipo de cliente, porque a jornada de compra não é a mesma, ela é diferente para cada tipo de cliente, mesmo que dentro do segmento B2B, enfim, o cliente pode consultar diversos canais diferentes. E aí a gente consegue identificar esses canais e priorizá-los. Então, dessa forma que a gente consegue gerar valor dentro do canal, né? Identificar esse canal e gerar valor dentro do canal, e também uma estratégia de abordagem, né? De posicionamento dentro daqueles canais. Legal. Até nisso, e aí queria ver com vocês se faz sentido como branding ou não. Aconteceu, e aí uma experiência pessoal minha. Faz mais ou menos uns 2 meses que eu fui acessar a Netflix e
tinha dado que a minha senha não estava funcionando, desconectou todos os canais. Aí tinha caído, caiu uma fatura daquele valor que é o plano mais caro lá de R$60. Aí tentei acessar de todo jeito, não consegui, dei lá pra coisar a senha, falou que meu e-mail não existia. Aí eu falei, e agora, né? Aí eu entrei lá num canal e descobri que tinha um telefone. Juro pra vocês, eu liguei, ele chamou 4 vezes e já caiu direto com o atendente. Não foi pra chamada eletrônica nenhuma, ele falou direto comigo. Perguntou, né, o que aconteceu, tudo mais, aí eu expliquei. Aí ele me pediu o comprovante lá de informação, né, meu documento. Aí eu passei, aí na hora ele resolveu. Ele falou assim, ó, Jefferson, a gente já alterou aqui, já voltou pro seu e-mail anterior, aí só recomendo você fazer a alteração do e-mail e tudo mais. Aí você fala, pô, isso é uma experiência que eu tive e que eu nunca tive com nenhuma outra empresa desse tamanho, né? Pensando em empresa desse tamanho, que você já vai pensando, nossa, eu tenho que passar ali aquele monte de chamada para um problema que não foi culpa minha, porque alguém que invadiu o acesso e trocou a senha, não sei para que alguém invade a Netflix, mas tudo bem, né? E aí fez isso, mas a solução muito prática e rápida. Isso também é uma atividade que se relaciona ao branding da marca, né? A forma como ela se posiciona? Eu acredito que sim, porque provavelmente dentro dos valores deve estar alguma questão de atendimento, excelência, enfim, do cliente. E aí isso você consegue constatar quando você tem o problema e eles solucionam, mas também tem uma questão da experiência do consumidor, né? Então tem todo um trabalho também de outras equipes ali por trás para que aquilo você consiga ter esse ponto de contato que a princípio foi negativo e depois você saiu satisfeito porque pelo menos resolveu o problema, né? Então, e tudo isso é construção de marca. Você tá ali o tempo todo, você tá interagindo, né? Com a marca, pensando, porque com certeza você vai levar isso pros seus amigos, você trouxe isso pra cá, né? Da mesma forma que eu indiquei pra mais 5 pessoas, a galera lá que trocou o pneu, isso também vai acontecer, né? Então, são pontos de contato, associação que você tem com a marca. Eu tenho até um exemplo agora de empresa pequena que eu enxergo muito, e nem é proposital, mas o trabalho que eles fazem de branding, que até eles vieram aqui faz uns meses, foi o pessoal da Lógica. Acho que foi em julho que eles vieram aqui. E aí, o trabalho que eles fazem é muito interessante no sentido do engajamento interno. Então, eles são muito fortes lá no LinkedIn. E aí, eles estão o tempo todo publicando conteúdo entre eles. E aí, eles vão compartilhando isso. Eles meio que vão criando conversa. E a rede entre eles vai aumentando. Porque eles têm uma relevância individual. E eles conseguem levar isso para a empresa. E aí é legal que eles fizeram um negócio interessante, que eles criaram uma sala bem bonita, assim, que reverbera bem a marca deles, o amarelo, que eles têm um amarelo e preto até. E aí, cor do marketing. Aí reverbera isso a marca lá, e aí quando o pessoal vai lá no escritório, as pessoas assinam, eles fizeram aquelas paredes que coisa, e aí você vai lá, já tá assim, lotada de assinatura. Aí ela até, quando a Fabrícia veio aqui, ela falou assim, tem muita gente que quer agendar um café com a gente só pra participar lá, pra assinar e tirar uma foto, porque eles criaram um engajamento digital grande, criaram uma ação que meio que leva as pessoas até eles e praticam muito bem a questão do networking em si, né? Então, é tudo ação que às vezes a gente fica pensando, esse exemplo da Netflix, de uma empresa gigante, mas você pega de uma empresa pequena que ela pode praticar branding também. Vou dar um exemplo de um cliente da Comunicativa, que ele já está conosco há 3 ou 4 anos já. E ele começou também conosco porque ele tava, na verdade, passando por uma mudança de posicionamento, né? Sim. Ele era focado num tipo de serviço e queria se colocar como autoridade num outro tipo de serviço, para outras empresas, outro tipo de empresa, né? E aí, no caso, é a Nordex Consultoria Empresarial. E aí, ele começou bem gradativo no trabalho conosco, assim, mais gestão de redes sociais, produção de artigo, porque também, às vezes a gente olha quando a gente
gente tá falando de estratégia de comunicação, a gente pensa só em mídias sociais. Mas o site, ele é um ótimo canal para você personalizar a sua produção de conteúdo, dar o tom, né, da produção de conteúdo, e você também gerar autoridade ali dentro, porque você tem muito mais liberdade de criar conteúdos em diferentes formatos, com diferente linguagem. Tá trabalhando na plataforma dos outros, né? Exato, né? Que eles que colocam, né, a regra, né? Exato. Então, eles começaram bem gradativo e esse trabalho foi evoluindo, evoluiu para o inbound marketing, evoluiu para o marketing de conteúdo, né? Atrelado ao inbound marketing, gestão de tráfego pago, e hoje ele está com uma estratégia completa conosco também. Esse trabalho, a gente começou com tráfego pago com eles ano passado, né? A gente começou, acho que em junho ou julho, se eu não me engano. Ficamos um tempo lá, porque eles não tinham também histórico de produção ali de campanhas de tráfego pago. A gente ficou um tempo lá ensinando a ferramenta, coisa e tal. Uma empresa com um ticket médio alto e uma venda totalmente consultiva. No primeiro semestre desse ano, ele conseguiu retornar 12 vezes o investimento em mídia paga. Então, foi um baita marco de projeto, né, pra gente. E aí, esse é um pouco da consequência, né? É muito, na verdade, da consequência do trabalho de branding, de construção de marca perene. Então, a gente não adianta você chegar, produzir conteúdo por um tempo e depois esquece. Não vou postar mais nada, ou posta um post aqui, outro post ali. Isso não tem consistência. Então, é importante que você pense na marca como uma pessoa, né? Pensa nela como uma entidade que ela precisa ser alimentada ali para ela continuar relevante no mercado. A gente até também estava conversando sobre empresas grandes, né? Elas têm um trabalho voltado tanto para conversão, para venda, sim. No final, é esse o objetivo, né? A gente precisa ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, todo mundo. Exato, precisa ganhar dinheiro. Mas vê, por exemplo, se a Coca-Cola deixa de fazer ações de reconhecimento de marca. O Itaú. O Itaú, exatamente. Porque o mercado muda muito, é muito volátil. Então, a qualquer momento, pode chegar um banco digital e tirar a posição dele ali no ranking como o principal. Então, é importante. Para de fazer, a gente começa a criar até um esquecimento. Eu tava pensando esses dias no caso do Ponto Frio. Eles investiam bastante, aí depois até que eles mudaram para ponto só, meio que sumiu, deu uma boa sumida. Voltou. Aí agora que eles voltaram para Ponto Frio de novo, né? E aí voltaram a investir um pouco. Mas se a empresa não vai ali alimentando, né, essa comunicação realmente e vai pensando no longo prazo, e a continuidade, a constância, eu acho que é a palavra perfeita que você citou. Ter constância para a produção e para continuar realmente a comunicação dela, logo mais a marca vai cair do esquecimento, não tem jeito, né? Esse é um bom case depois pra dar uma olhada, né? Porque foi feito por uma das maiores consultorias do Brasil, né? Essa alteração, né? Que foi pela Ana Couto, né? Eu acompanhei ali, eu achei uma sacada super legal você levar isso pra ponto, né? Mas provavelmente talvez o público principal ali que consome pode não ter gerado tanta identificação, né? Mas aí, enfim, teria que analisar e ver, mas eu acho super legal para analisar, né, esse contexto de marca, né, porque é aquilo que a gente comentou no início, às vezes você tá indo para um direcionamento, você precisa pivotar aquilo, falar, não, vamos mudar, porque talvez esse não seja o caminho, né, e tá tudo bem também, porque se até uma empresa desse tamanho volta atrás de uma decisão, por que uma empresa menor não pode, não né? pode, exato. E assim também como essas transformações também são relevantes, porque até um dia eu tava conversando com um professor do Master que eu faço, sobre o L-Hub, né, que era o antigo Gympass. O Gympass, ele é muito... Ele ditou um modelo de negócio, né, por assim dizer. E ele é referência no mercado. Então, tudo que é serviço que é semelhante é a Gympass de alguma coisa. E aí, a gente estava debatendo sobre o quanto foi ousado você mudar absolutamente tanto a comunicação visual e o naming também do negócio, né? E aí, só que é um movimento que eles sentiram que eles precisavam fazer, né? Pra, enfim, ampliar ali a abrangência ali da marca, né? Sim, sim. Então,
isso faz parte também do processo de construção. Legal. É aquilo que a gente comentou também sobre você ficar apaixonado só pelo seu serviço ou pelo seu produto, né? Exato. Se você fica, assim, agarra todas as suas forças ali, fica difícil. Então, se você se agarrar a uma proposta de valor, é muito mais fácil para você ir levando, né, a empresa e a marca para dentro daquele propósito, né? E não para dentro do serviço. Porque o serviço, uma vez, o serviço ou produto, ele pode acabar, né? Sim, e sim. aí, né? A sua missão que deve conduzir, porque a empresa, eu quero entregar o melhor serviço do Brasil. Aí isso pode ser o serviço de marketing, pode ser o serviço de finanças. Se essa é a sua missão, você não pode ter medo de cumprir a sua missão e mudar, porque a gente está num mundo que todo dia está mudando. Se a empresa lá atrás, eu fico aqui no Orkut, eu não quero mudar, ela ia estar lá no Orkut até agora, Faleceu, né? Exatamente. Exato. Gente, a gente já tá chegando no final, tá vendo? Passa voando o tempo, já são quase 40 minutos. E agora a gente vai pra hora da dica, né? E aí eu sempre peço pro convidado deixar alguma dica aqui no final, pensando até nessa questão de branding, de comunicação, de tudo que a gente falou, né? O que vocês deixariam de dica aí pros nossos queridos telespectadores? Nossos queridos telespectadores, a gente separou, a gente até trouxe olha que legal. A gente trouxe aqui 3 livros, e acho que a Bi tem dica aí de mais coisas. Esse daqui é o On Branding, que é do nosso amigo David Acker, que o cara só fala nisso, e aqui tem 20 princípios bem legais, né, que acho que dá pra se basear bacana ali, ver dicas de empresas maiores. Eu acho que eu tenho um livro dele que é um grandão, assim, não sei se é o mesmo, mas Ele tem vários, ele já escreveu, assim, muitos livros, e aí ele compilou nesse daqui os 20 princípios. Então, por isso que eu acho que é um material legal. E esse daqui é a Bíblia, né? Que a gente fala, super sagrado, que daí é o Digital Branding, que ele fala sobre as estratégias, né, no meio digital, como você mensurar, tal. Esse daqui é livro de cabeceira, são várias anotações, vários post-its. A gente fica consultando ele, né, na medida que a gente vai fazendo as coisas. Eu trouxe esse aqui, ele não é tão... Mostrar pra cá. Aí, ó. Ele não é tão focado em digital brand. Na verdade, todo mundo fala muito desse livro, né? O motivo, assim, pelo qual ele fez diferença pra mim tem a ver com processos criativos, né? E aí, não só para trabalhos que a gente acha que são criativos, né? Mas para qualquer outro, assim. Então, eles são eles falam muito sobre as minúcias dos processos lá dentro da Pixar, né? Como eles faziam para ter, na verdade, boas histórias e não... eles não estão preocupados com a tecnologia em si, mas sim contar boas histórias, né? A tecnologia era o meio, não era o fim. Então, isso eu achei interessante. E isso foi o que me impactou quando eu li, na época que eu li. E aí, enfim, eu acho que se eu ler de novo, ele vai me impactar com outras coisas. E outra indicação que eu queria dar é em relação a um vídeo no YouTube de um canal que eu gosto muito, né? Porque eu falei pra vocês que eu gosto de cinema. Sim. E aí eu gosto muito do canal do Gaveta, né? Conheço, nossa. E é maravilhoso. Eu faço intensivão naquele canal. Nossa. E aí um dia ele fez um vídeo sobre o que é design de produção. É muito bom, né? É muito atrelado ao design de produção aplicado ali ao ecossistema cinematográfico, mas também ele dá uma boa lição do que é o design e até mesmo o que é um pouco da construção da comunicação, né? Das estratégias de comunicação. Então, tudo tá lá por algum motivo, não tá lá jogado. Então, eu achei que esse vídeo elucidou bem essa ideia de que o design ele foi feito para transmitir uma ideia, às vezes indiretamente, você não está percebendo que você você tá sentindo uma determinada emoção. E aí eu achei interessante porque exatamente um pouco dos nossos desafios em segmentos diferentes, sabe? Legal. Esse vídeo é muito bom. Ele dá o exemplo do quarto lá, que aí é o quarto bagunçado, que aí é justamente para mostrar o filme, ele, no ambiente, ele mostra o que ele quer passar na mensagem. Nossa, ele tem umas sacadas muito boas, realmente. Essa questão do quarto, né, ele mostra uma pessoa, assim, um quarto super iluminado, assim, ele tá bagunçado. Aí o cara acorda de manhã, arruma tudo. E aí ele chega, você fala assim, nossa, que tranquilidade, né? Tá tudo arrumado. Ele chega e tenta se matar.
Aí você fica tipo... Como assim? Você foi pra um sentimento e depois reverteu totalmente aquela expectativa. Muito engraçado. Sim, não, é muito bom. Bom, gente, pra finalizar, agora eu queria que vocês falassem onde a gente pode encontrar vocês. Primeiro, agradecer a presença, foi um bate-papo muito bom. Realmente teve muita coisa aí pra gente absorver, pra gente... realmente levar aí de aprendizado, mais, né? Daria muito mais. Temos aí mais possibilidades de episódios, é o que não falta. E aí, onde que a gente pode encontrar vocês pra falar mais sobre o tema, né? Onde que as pessoas podem encontrá-las? Olha, a gente tem o Instagram da Comunicativa, né? Que é @comunicativa_com, comunicativa com K e K. A gente tem o site da Comunicativa também, que é o comunicativa.com ou .com.br também, que vocês encontram a gente lá. E a gente também vai lançar, nesse mês de aniversário da Comunicativa, que esse mês a gente está fazendo 5 anos. Legal. A gente vai lançar a nossa newsletter, que a gente chama de Comunicação Ativa. Então, que é ativar a sua comunicação efetivamente. Então, para você se inscrever na newsletter, você pode entrar lá no site e deixar lá o seu e-mail no campo lá que a gente convida vocês para deixarem o e-mail na newsletter. Beleza. Então eu vou deixar lá na descrição do vídeo também o linkzinho, que aí as pessoas podem acessar. Isso. Então maravilha. é isso. Obrigado. São 5 anos. 5 anos. 5 anos. Temos 5 cupcakes 5 aqui para cupcakes. comemorar. Trabalho de branding, tá vendo? Isso aí é Construção trabalho da de marca. produção. Será que vão virar 4 agora? Acho que vão virar 3, 2, 0. É isso, pessoal. Muito obrigado. Semana que vem temos aí mais um episódio, se tudo der certo. Se não, a gente tem mais um episódio também. Estamos aí. Valeu, muito obrigado. Tchau.